Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! E hoje nós temos um programa muito especial, com pessoas muito especiais. De pronto, eu agradeço ao professor Tiago Modenese, da editora Quadriculando, por essa conexão com artistas incomuns. Eu converso com Marjorie Iocomiso, ilustradora brasileira, e Miguel Pérez, roteirista português, autores da HQ O Pescador de Memórias, quadrinho premiadíssimo em Portugal. Bem-vindos, meus amigos, a este Papo no Auge especialíssimo. Que honra poder abrir a pré-venda da HQ de vocês aqui no nosso programa. Para começo de conversa, quem são Marjorie Iocomiso e Miguel Pérez? Bem-vindo novamente ao Papo no Auge. Eu começo? Pode começar. Olá a todos. Obrigado por estarem aqui connosco, por ter aqui este momento transatlântico. Para além de ser roteirista português e de ter começado em 2011 a escrever HQ, que cá em Portugal se diz BD, trabalho em comunicação corporativa, já também há, se calhar desde esse tempo, portanto, aquela comunicação empresarial mais, talvez um bocadinho mais aborrecida, e portanto a parte de realização pessoal vem precisamente aqui desta carreira aqui a par e par de HQ, e desde 2011 até hoje já lancei cerca de 5 álbuns de HQ, tendo sido já 3, aliás este é o terceiro no Brasil que vai ser editado, e portanto já é sempre bom regressar a esta casa, digamos assim, no Brasil. E agora numa estreia assim, numa live que nunca me tinha acontecido, e logo aqui com o Saulo, portanto estamos bem. Quem é Marjorie Iocomiso, essa artista de mão cheia, ilustradora, desenhista? Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Saulo. Muito obrigada pela participação, né, por ceder esse espaço para a gente. Bom, eu comecei a desenhar quadrinho em 2018, profissionalmente. Meu primeiro quadrinho saiu pelo Catarse, inclusive. E eu lancei alguns desde então. Com o quadrinho O Pescador de Memórias vai ser o meu, se eu não me engano, meu quinto Catarse. Então já deu para aprender um pouquinho sobre essa plataforma aí, né? E eu tive a oportunidade em 2021 de fazer o quadrinho juntamente com o Miguel, né? Que foi o meu primeiro quadrinho feito para o exterior. E foi muito bacana, assim, fazer a história de uma outra pessoa, né? Coisa que eu ainda não tinha tido a oportunidade efetivamente de estar fazendo. Eu sempre fiz muito as minhas histórias, né? Então, foi muito incrível poder participar desse projeto, que conta de uma história tão sensível, né? Sobre uma doença tão séria, e trazer de uma forma tão lúdica. Então, essa sou eu, a pessoa que faz quadrinhos pela vida. Que bacana, que bacana. E eu queria entender, né? Porque Miguel está em Portugal, né? Marjorie está em São Paulo. Como é que surge essa conexão entre vocês? Como é que surge essa parceria entre esses dois grandes artistas? Miguel, Marjorie? Sim, se calhar eu começo, porque acho que começou mais aqui, o ponto de partida foi aqui. As redes sociais aqui são muito importantes e vieram quebrar uma barreira física, não é? Hoje em dia é incrível o que nós conseguimos fazer em termos artísticos, já não há fronteiras, não é? E através também de um amigo meu, que já tínhamos começado a perceber que havia um grande potencial no Brasil em termos artísticos,
E portanto comecei a seguir vários artistas brasileiros e a começar a trabalhar também com eles. E a Majari foi um desses contactos que, naqueles scrolls do Instagram que a pessoa vai vendo, o artista que segue o artista e assim, e descobri o traço dela e adorei. Fez-me muito lembrar o Jeff Lemire, que é um dos artistas que eu mais admiro, e o traço dela, que é muito poético, muito sensível, era exatamente o que eu procurava para esta história. E, portanto, acho que também apanhei, se calhar, a Marjorie numa altura da carreira dela que ainda estava um bocadinho no início. Se calhar, se fosse daqui a 10 anos, se calhar já não teria essa mesma sorte, porque já estará muito mais lançada, de certeza, no futuro. E, portanto, deu aqui para ter esta parceria entre os dois. E eu acho que há outra grande vantagem, que é a língua, embora nós tenhamos as nossas diferenças, mas temos muito mais em comum, e isso ajuda muito no processo criativo, ao contrário se estivesse com um artista americano ou inglês ou de outra nacionalidade. E, portanto, acho que não há muitas HQs luso-brasileiras, digamos assim, e realmente não se percebe porquê, porque eu acho que é mais desconhecimento de ambos os mercados e de ambos os mundos, e acho que eu e o Majori e outros casos estamos a trazer um bocadinho mais de, se calhar, facilidade e simplicidade de perceber que afinal as coisas são muito mais fáceis do que aparentam. Ô, Marjorie, como é que é para ti receber um elogio de um artista do quilate aí do Miguel, né? Como é que tu se sente sendo, né? Elogiada, né? Poxa, muitas palavras bonitas para mim, obrigada. Eu fico muito feliz porque realmente, não, na verdade foi graças ao Miguel que eu consegui outros trabalhos muito legais, assim, né? Tanto na Inglaterra, o pessoal depois veio perguntar se eu não queria fazer quadrinho deles também, eu consegui. Então, eu devo tudo a esse moço aí, né? Pelo quadrinho Pescador de Memórias, que foi eu me identifiquei muito com a história dele, né? Eu sempre, assim, depois do Miguel, eu sempre tenho muita sorte de pegar histórias, assim como do Pescador de Memórias, que contam sobre a vida real de uma forma que traga uma leveza, sabe? Porque a vida real já é muito pesada, né? Então, acho que o quadrinho ele tem esse poder, na verdade, de trazer as coisas um pouco mais leves. E o Pescador de Memórias, ele traz bem isso. Não que seja, fale de uma coisa, né, que não seja pesada, mas é de uma forma muito mais delicada, né? Então, eu me conectei demais, assim, eu adoro desenhar pessoas idosas, então já começou daí essa ligação, né, com o personagem. Então, o Pescador de Memórias, ele foi uma porta, assim, uma chave de ouro que o Miguel me deu, né? e me possibilitou esses trabalhos. Muito legal. E falando agora especificamente do Pescador de Memórias, Miguel, eu queria saber, né, como é que você chega ao argumento dessa HQ, né? Como você chega ao roteiro da história? Como foi o teu processo criativo na construção dessa narrativa? Por que discutir o Alzheimer? Eu acho que, felizmente, não tenho nenhum caso na família que tenha despoltado este interesse pelo Alzheimer, mas foi sempre para mim eu sempre tive uma má memória, digamos assim. E um dos meus medos é um dia desenvolver uma doença destas ou algo parecido. E, portanto, a forma como eu lidei com estes receios futuros, não é, que tenho, e agora ainda mais tendo sido pai há cerca de 2 anos, mais esses receios vêm ao de cima. E, portanto, o roteiro vem um bocadinho nesse sentido de como é que eu vou enfrentar estes receios e, portanto, tentar pesquisar um bocadinho disso. Não tanto ir pelo aspecto médico e tentar fazer um estudo aprofundado sobre a origem do Alzheimer ou sobre as 3 fases identificadas do Alzheimer ou alguns sintomas, mas sim basear mais o conceito do Alzheimer para, no fundo, explicar a importância da memória e a importância da família, que era uma coisa que eu sempre quis escrever e sempre teve, se calhar, um bocadinho presente nas minhas histórias ao longo do tempo. E, portanto,
Para além disso, acho que o próprio conceito do personagem principal viver numa ilha veio, por um lado, essa ideia conceptual de que o Alzheimer isola-nos de um mundo real e como se estivéssemos numa ilha, não é? Isolados, numa ilha deserta, e por outro também aquela expressão de que nenhum homem é uma ilha, não é? Mas se calhar neste caso, quem tem Alzheimer acaba por ser exatamente o contrário disso. E portanto, este processo criativo foi muito a partir daí, e depois também queria que, em relação às outras HQs que eu tinha feito e outros roteiros, queria que tivesse um nível acima, portanto houve mais, tentei trazer mais simbologia à história, que é uma coisa que a maioria também gosta muito. Há sempre muita questão, para mim, pessoal, da água e do mar. Para mim o mar é sempre muito revelador e é um sítio onde eu me sinto bem, onde estão muitas das minhas memórias. Portanto, eu também queria que isso se espelhasse na HQ, e a Marjorie, eu já tinha visto também outros trabalhos dela em que ela trabalha muito bem esta fluidez da água, da sensibilidade das caras das pessoas, das expressões, e portanto acho que se conjugou, o processo criativo não só se conjugou com estes receios todos, mas depois quando eu descobri a Marjorie também, quando eu fui revisitar o roteiro, já fui também alinhado com o que eu queria do traço dela para tentar fazer o potencial, e foi um bocadinho o processo criativo, foi por aí, também tentar trazer algumas referências da Grécia. Quem vai ler a HQ, todas as personagens que lá estão têm nomes gregos e portanto têm significados próprios, que estão ligados à tragédia. Por exemplo, Lethe, que é o personagem principal, é o nome do rio de Hades, portanto é o rio do quem, na tradição grega, quem tocasse nesse rio esquecia-se da sua vida passada, e portanto há um fatalismo no nome das personagens e uma série de coisas durante a HQ que fizeram precisamente parte deste processo criativo, de tentar trazer segundas e terceiras leituras, e não uma coisa tão direta como fiz nas outras HQs. Sim. E tem um totem também que aparece na história, né? Que eu achei muito interessante, assim, que cada animal ali, ele representa a morte, né? As mosquinhas, aí tem o esquecimento, que eu não me lembro. No caso do elefante, né? Que a gente tem essa Elefante, questão sim. da memória. Então é muito impressionante, assim, o modo como o Miguel ele escreveu a história pensando em cada detalhe, né? Dos quadros mesmo. Então, todas as páginas ela tem algum significado ou algum símbolo ali. Pode ser que ela não fique tão direto, igual ele falou, mas conforme você vai lendo, se você reler, você vai começar a ver coisas que talvez na primeira leitura você passe despercebido, né? Então é sempre uma redescoberta. Eu penso assim, né? Quando eu vejo o quadrinho. E só uma nota final, eu acho que é claro que numa dimensão completamente diferente, mas vocês vão perceber esta comparação. Por exemplo, os filmes infantis, os filmes da Disney, têm sempre uma camada para os mais novos, não é? E depois os adultos veem outra camada que os mais novos não veem. E, portanto, a BD e a HQ também podem ter essas camadas que servem para que se calhar se um público menos, digamos assim, menos informado consegue ler uma história e percebê-la do início ao fim, quem tiver mais algumas referências, se calhar consegue ter outro tipo de leitura e assim por fora, assim como qualquer livro que nós que guiemos, há sempre várias camadas, e portanto eu quis trazer um bocadinho para esta história isso. Bacana. Ô Marjorie, e para ti, como é que foi esse processo criativo? Como é que foi para você desenhar uma pessoa que tem Alzheimer? Eu acredito que tenha sido um baita desafio, né? Foi bastante desafiador, apesar do Miguel ele já ter descrito os personagens, né, a aparência. Mas tinha uma pessoa da família próxima, a avó do meu marido, ele estava com Alzheimer, ela teve, né? E ela acabou falecendo mais ou menos na mesma época, assim, que eu estava fazendo o quadrinho. Então, foi bem pesado, tanto que o Lucas, né, ele ainda não leu o quadrinho, assim, que é um negócio que pega muitas pessoas que tiveram contato com essas pessoas que têm essa doença, né, que acaba também deixando um buraco muito grande, assim, na família, porque eu desenhei a parte que ele está junto com a família também, né,
E é onde você vê que as pessoas que estão ali ao redor estão tentando entender o que está acontecendo. E eu tentei trazer essa coisa do acalento da família, como é importante isso, né? Para a pessoa que está sofrendo. Apesar dela não estar lembrando mais quem elas são, mas em alguns momentos ali específicos ele tem algumas memórias de quando era criança, né? A filha era criança, enfim, pedacinhos de pequenos momentos em família. E eu tentei pegar no máximo esse íntimo, né? Que é a questão da família ser o pilar ali de tudo, e ele ter essas lembranças com a família, né? Que eram as pessoas mais próximas e que estiveram com ele até o fim ali, até o momento dele, né? Que aí o fim vocês vão ter que ler a HQ para saber. Né? Sim, sim, sim. E do ponto de vista das feições, né? Como é que tu desenhou? Como é que era o traço? Enfim, né? Explica pra gente. Eu sou leigo total, né? Então, imagino que não é o traço, obviamente, de uma Então, pessoa, né? o meu desenho, na verdade, ele é bem cartoon, né? Ele é bem estilizado. Então, eu tô até com a HQ aqui, eu vou mostrar aqui um pouquinho. Então, por exemplo, esse senhorzinho aqui tem algumas coisas que lembram muito meu avô, na verdade, né? Que é uma pessoa que eu tive como uma pessoa próxima da minha família que me criou. Então não tem como fugir muito assim das pessoas que estão no nosso convívio, né? Então até ai, agora me esqueci o nome dela, da esposa dele. Mas assim, É a ela tem Leteia. os cabelos todos grisalhos. Hã? É a Leteia, sim. Mas continua assim. Isso. E ela tem o cabelo todo grisalho, então também se assemelha muito à minha avó. Então meio que você acaba pegando algumas características de pessoas da sua vivência, né? Não tem como fugir muito disso, assim, ou de pessoas que você já viu na vida, enfim. Mas foi mais pela descrição do Miguel, né, dos personagens, que ele falou mais ou menos como ele pensava, e claro, com as referências das pessoas que estão na minha vida de alguma forma, né? E eu acredito que essa parceria, essa sintonia entre texto e imagem, ela é fundamental, né, para você traçar o produto final, É, você expor ao mundo o produto final, né? com certeza. Nossa, eu acho que o Miguel, assim, ele pode até falar melhor, mas, assim, se não fosse a descrição dele, talvez eu não chegaria no que eu cheguei, né? Então, tá até as páginas aqui, as originais, que estão até de recompensa no Catarse. Então, foi tudo ele que descreveu. Eu só tentei fazer da melhor forma possível, como estava escrito, né? Sim, mas a maioria está aqui, já está a exagerar assim um bocadinho nesta parte da parceria, porque na verdade, no roteiro há vários tipos de roteiristas diferentes, com processos diferentes, eh, e havia páginas em que claramente havia uma imagem muito clara na minha cabeça e eu tentava descrevê-la ao máximo. Mas, quer dizer, o trabalho da Marjorie é muito complicado porque ela tem que tentar olhar, ler aquela descrição e tentar perceber o que é que está na minha cabeça. Não é nada fácil, mas ao mesmo tempo também tem que sentir que tem liberdade para colocar a sua criatividade naquelas páginas. Não é como o Alan Moore, que é digamos assim, um dos roteiristas, um dos melhores roteiristas de sempre, em que quando tu lês um roteiro dele, não há como fugir. Aquilo está descrito ao milímetro e, portanto, ele só queria artistas que desenhassem o que ele queria. E, portanto, o processo com a Majori não era assim. Havia páginas ou vinhetas, até pranchas, em que havia poucas descrições e, portanto, ela tinha também a sua liberdade criativa para conseguir transformar aquela página. Portanto, um, este processo criativo acaba por sempre ser um bocadinho um filho que a pessoa cria, entrega à outra pessoa e vamos criando esse filho juntos, não é? Porque, quer dizer, se nós vamos estar a fazer uma parceria com um artista e ele não tem essa liberdade para criar, então não vai dali sair ali grande química. Eu acho que Marjorie e eu tivemos precisamente
essa química criativa de ela percebeu muito bem o que é que eu queria, e eu também percebi muito bem quais é que eram as direções que ela precisava e também o espaço que ela precisava para criar. Eu acho que depois saiu precisamente a HQ, resultou muito bem, aliás, eu acho que de todas as que eu fiz hoje em dia foi a única que eu senti realmente que saiu mesmo, mesmo bem. E acho que não foi só através desta parceria com a Majori, é verdade, ela sabe disso, mas é também, sobretudo, por esta Obrigada. carga emocional de. Isto foi quase uma carta de amor que eu escrevi para a minha filha que estava na altura a nascer e para a minha mulher, e portanto eu acho que tudo isso se conjugou também quando se leu a história. Eu acho que a pessoa sente alguma, algum amor genuíno ali. Pronto, eu acho que há um amigo meu, um grande amigo meu, que diz que geralmente a pessoa só deve escrever sobre o que sabe. E embora eu não saiba muito sobre o Alzheimer, sei felizmente muito sobre o que é a família, sobre o que é ter amor. Felizmente sempre tive isso muito na minha vida, e portanto eu acho que isso ficou espelhado na HQ. E este processo criativo com a Marjorie, também o próprio ambiente que ela tem em casa, com o Lucas, portanto aquilo, são um casal muito fofo e portanto também a vida dela, Obrigada. que é feliz, também transborda nestas páginas, embora sejam melancólicas, mas todo o espírito amoroso está ali. A gente tem aqui um roteirista premiado, um artista, uma ilustradora, uma desenhista de lastro gigantesco, né? Essa sintonia só podia dar sucesso absoluto para vocês, né? E aí a minha próxima pergunta Obrigada. é: qual é o papel da editora Quadriculando, né, nessa vinda de vocês para cá para o Brasil, né, trazer a HQ para cá para o Brasil? Como é que vocês enxergam esse apoio dado, né, pela editora, né, nessa viagem transatlântica? Como é que vocês enxergam isso? Eu se calhar começo sendo eu aqui de Portugal. Uh, eu só há pouco tempo é que consegui falar com o professor Tiago Madanesi, e percebi que ele tem uma grande paixão pela HQ, não é? E geralmente os editores que se metem nessas aventuras é mesmo pela paixão, não é? E o Tiago tem uma grande vontade de fazer e de trazer ideias diferentes para o mercado do Brasil, e de ter algum risco associado a isso. E portanto eu gostei muito da abordagem que o Tiago teve com a nossa história. Sempre respeitou muito, embora a HQ já estivesse feita, mas podia ser um editor se calhar um bocadinho mais exigente com algumas coisas, e pelo menos ele respeitou o nosso trabalho, como estava feito, quis respeitar o nosso formato e o que nós tínhamos feito até agora. E portanto é uma pessoa muito apaixonada, e que está a fazer o seu caminho louco, mas é um caminho necessário, que é aqui no mercado da HQ no Brasil, que é verdade que tem muita variedade, mas nunca terá diversidade suficiente, não há sempre espaço para abordagens novas. E acho que a editora do Tiago traz precisamente essas abordagens, que eram um bocadinho mais arriscadas, e ele começou a fazer também esta ponte, lá está, já tinha trazido uma HQ de Portugal para o Brasil. Esta é a segunda experiência, e portanto eu acho que ele tem esta vontade de, lá está, de dar a conhecer a nossa cultura para o Brasil, porque e nós estávamos a falar isto antes de começarmos a live. Eu cresci muito com os filmes da Disney dobrados em brasileiro. As novelas brasileiras chegaram cá, e portanto há muita coisa que nós conhecemos do Brasil através da música, dos livros, tudo, mas a ideia que eu tenho de geral é que a cultura portuguesa não chega tão massificada desse lado, porque vocês também têm outra dimensão, não é? E portanto eu acho que o Tiago está a fazer um bocadinho esse trabalho de infiltrar esta cultura portuguesa por aí.
Que legal, que legal. Para quem não sabe, o professor Tiago, citado aí pelo nobre Miguel, é o editor da editora Quadriculando, né? O chefe aí da editora Quadriculando, está trazendo o Pescador de Memórias para cá, para o Brasil. Um salve ao professor Modenese, que inclusive fez essa ponte aqui com a gente. Tá? Ô Major, minha próxima pergunta é para ti. E aí, qual é a expectativa de vocês em relação ao Pescador de Memórias e a sua entrada no Brasil? Quais são as perspectivas para futuros projetos e parcerias? Por que não, né? Com certeza. Eu vejo que esse quadrinho ele é muito necessário, talvez até nas escolas assim do Brasil, sabe? É um quadrinho uma leitura muito necessária, né? E além do mais, essa ligação com Portugal também que a gente já tem, né? E fazer essa ponte de fazer um quadrinho sobre uma doença, onde a gente conta a história não só ali do paciente, mas também de toda a família, como a gente já comentou, né? E é importante porque o Quadriculando, como você estava falando, é uma editora independente, né? E por isso que a gente está fazendo essa campanha no Catarse, para a gente conseguir imprimir os quadrinhos. Então, essa ligação, essa ponte que o Miguel fez com o professor Tiago, né? Isso é extremamente necessário para que a gente consiga levar esse quadrinho para lugares assim inimagináveis do Brasil mesmo. Se esse quadrinho ele for impresso, eu torço que sim, ele vai ser lançado na Comic Con. Então já é um grande público ali que vai ter acesso, né, ao material e quem sabe aí nas livrarias do Brasil, né? Certamente, certamente, que assim seja, que assim seja. Sim. Assim, eu já fiz essa pergunta antes e vou fazer a vocês também. Né? Essa não estava no nosso roteiro, mas eu vou fazê-la, tá? Sim. E a minha curiosidade, eu que sou um curioso, a gente sabe, eu cresci lendo gibi, banda desenhada, quadrinho. Eu cresci lendo a Turma da Mônica, eu acho que a Marjorie também, acho que a Turma da Mônica chegou em Portugal também, Miguel me corrija se eu estiver errado. Eu fui educado, alfabetizado com o gibi, meu filho do meio, sobretudo, ele gosta muito de gibi. A minha pergunta é, com tanta mídia, por que a gente ainda deve ler HQ? Por que a gente deve ler quadrinhos? Qual é a importância desse tipo de mídia, desse tipo de texto para as novas gerações? Uma geração que a gente tem visto que não lê. Muita gente não lê. Quando eu digo ler, leitura fluida, densa, sabe? A gente está lendo muito mídia social, mas parar para ler um livro. Por que a HQ é importante na visão de vocês? Marjorie? O quadrinho, ele é uma narrativa, né, impressa, né, o quadrinho impresso, falando dele. Você é todo como se fosse um ritual mesmo. Você pega, você folheia, você sente o quadrinho. Você pode voltar, né, para olhar as páginas. Você ativa sua criatividade para você imaginar aquela história como se fosse um filme mesmo, né? Conforme você vai lendo. Então, o quadrinho ele é extremamente importante para te trazer para um outro mundo realmente, um mundo lúdico, né? Onde você acessa coisas, reflexões que talvez você olhando numa mídia ela te traga tudo pronto. Não que o quadrinho não esteja, mas ele te faz com que você exija mais de você, né? Para você refletir, para você estar pensando no que você está lendo, você se conectar realmente com a história, né? Então, acho que o quadrinho ele é fundamental para isso. Ele ensina, ele faz você refletir, ele faz você entretém você, né? Também te entrete. Mas assim, é uma forma de você conhecer novas artes também, porque a partir do momento que você acessa a arte da pessoa que desenhou, né? Ela tem um repertório também de estudos que ela veio, né, a ter. Então, muitas coisas envolvidas, né? Teve a imaginação também do autor para escrever. Então, é toda uma coisa feita por humanos, entende? É uma coisa artesanal mesmo, sabe? Então, acho que falta essa conexão mais real com o mundo, sabe? Não que as mídias sociais não sejam importantes, são, mas... Sim.
Mas Miguel, o na tua quadrinho visão. também tem. Sim, eu acho que acho que a maioria disse praticamente tudo o que eu penso. Eu acho que ahm, a leitura no geral, mas agora falando na HQ, mas a leitura em geral, ah, algum livro de ficção literária, nós temos que imaginar tudo, não é? Tem que puxar pela nossa cabeça, imaginar os cenários, as vozes das personagens, o ritmo, portanto temos que fazer tudo na nossa cabeça e, portanto, a leitura é muito importante não só para ganhar vocabulário, mas para também estimular esta criatividade. A HQ dá um bocadinho uma ajuda, não é? Digamos assim, nessa visualização da história, mas é um ótimo exercício precisamente porque a pessoa também tem que imaginar as vozes das personagens, tem que fazer a transição, portanto, na nossa cabeça, o movimento temos que fazer o movimento dos personagens na nossa cabeça, as páginas têm que fazer sentido, não é? E portanto, é um estímulo à imaginação que hoje em dia, como vocês e a maioria já estava a falar nisto também, que nós estamos muito preguiçosos no geral, não é? É tudo dado, é tudo como fosse fast food, não é? Mas não temos que fazer, não temos que preparar nada. E portanto, cá em Portugal, eu não sei, eu acho que no Brasil também é capaz de haver, há uma leve esperança no sentido de há uma nova geração que está a ler muito mangás cá em Portugal. Está a haver um fenómeno no juvenil em que, mais do que ler, se calhar, livros europeus, estão muito mais virados para a mangá, porque é algo que está na moda, a animação japonesa também. E, portanto, talvez possa ser um caminho de as pessoas começarem a ler isso, podem partir para outras leituras. Mas eu acho que é muito difícil, e por experiência própria falo disso, né? Hoje em dia nós estamos com o telemóvel, estamos com o computador ao mesmo tempo a trabalhar, se for preciso estamos a ouvir um podcast ao mesmo tempo que estamos a trabalhar e que estamos a ver um Instagram e, portanto, há uma dispersão muito, aqui um binómio que é, temos uma grande abrangência no nosso cérebro em conseguir absorver tudo, mas ao mesmo tempo estamos muito dispersos. E apesar de tudo, nós se calhar somos uma geração que, não sei se a maioria ainda apanhou, mas saber o que é o mundo sem internet, não é? E portanto, nós temos uma noção muito clara sobre a importância do formato tradicional, artesanal, do livro, da música, noutros tipos de conceitos. E esta geração já cresceu com isto tudo muito dado, não é? É tudo. Já é uma prova dada, não é? Portanto, é uma realidade que já é assim. E, portanto, se calhar este regresso ao livro tem que ser sobretudo feito pelos pais, não é? Pelas escolas, como nós estamos ainda agora a falar sobre esta abordagem dos autores estarem nas escolas e mostrarem o livro. E se calhar, por exemplo, aqui em Portugal eu lembro-me de falar em algumas bibliotecas nacionais em que as pessoas que estavam, os miúdos que estavam a visitar a biblioteca queriam ir ler mangá, mas os pais não queriam que eles lessem. Portanto, há também aqui e não sei se a realidade do Brasil é assim, mas há também aqui um género de um fosso entre o que se calhar os pais querem para os filhos, que lhes também está um bocadinho a impedir desta aproximação para os livros, não é? Porque no fundo isto vamos sempre ao básico, não é? Que é a família, que é se a pessoa tiver livros em casa, se calhar mais cedo ou mais tarde a criança vai ter essa curiosidade no objeto, não é? Se a pessoa não tiver, esse caminho será muito mais difícil. E portanto, como é muito mais fácil dar um telemóvel, pôr um computador a dar desenhos animados. Portanto, a HQ não pode perder esta força, os livros também não podem perder, e portanto, este trabalho que nós estamos aqui a fazer é importantíssimo porque, no fundo, é estimular esta imaginação, seja pela HQ, seja por outro formato, mas eu acho que continua a ser um formato que é muito. É uma junção de várias coisas, não é só uma pintura, mas também não é um filme, mas também não é uma ficção literária, é uma conjugação de várias artes que é única. E portanto, só por isso é algo muito curioso e que eu acho que as pessoas devem continuar a fomentar. E cá em Portugal, não sei se aí no Brasil,
Cá em Portugal existe muito o estigma de acharem que a HQ é só para crianças. Os adultos, depois, quando chegam à fase adulta, acham que aquilo já não é para eles. E não, há HQs absolutamente brilhantes para adultos e muito boas, que até já ganharam prémios e que são mesmo, e tratam temas muito pesados e muito interessantes, que não são para crianças e, portanto, e têm muito interesse para adultos. E acho que este nosso trabalho de buscador de memórias tenta lá estar um bocadinho, como eu estava a falar há bocado, não é? Tentar buscar o público adulto por um lado, mas também um público, se calhar, mais juvenil consegue também retirar daqui, mas tudo sempre em nome de não perdermos a imaginação e o encanto, não é? Que é o que nós daqui também, felizmente, continuamos a ter. Belíssimas palavras, palavras abalizadíssimas. Oi, Marjorie. Desculpa, acho que tá com um pouco de delay. Então, o quadrinho, não só o quadrinho, mas a arte em si, ela só é finalizada realmente quando as pessoas leem, né? Enfim, contemplam, porque senão só é uma coisa feita e sem sentido. Ela só vai realmente fazer sentido se essas pessoas tiverem contato com o quadrinho, né? As crianças também, que é muito importante desde já inserir isso de alguma forma nas escolas, porque eu acho que é o lugar principal, assim, onde vai trazer com que essas pessoas, quando cresçam, né, os filhos delas também tenham esse costume e assim por diante, isso não acabe, né, vire um ciclo aí eterno. Mas para isso precisa realmente levar isso com seriedade, né, para as escolas e tirar esse estigma, porque aqui também tem, Miguel, que quadrinho é só para criança. E na real tem quadrinho que nem pode ser lido por criança, que é para maiores, né? Então, assim, há vários quadrinhos, né? Então, eu acredito que quadrinho é para todo mundo, desde idoso até criança que já saiba ler. Ou olhar também a figura. Só de olhar já entende. Que o quadrinho é assim, se a narrativa estiver bem feita, ela entende sem precisar ler. Pois é. Palavras abalizadíssimas. Grato sou a vocês. E a gente tá já se encaminhando para o final aqui. Eu queria que vocês, olhando agora para a câmera, para essa galera que está vendo e ouvindo a gente, agradeço a Pedro, que interagiu bastante aqui. A minha provocação foi justamente essa, para que a gente colocasse, né, as nossas opiniões aqui no chat, como ele fez. Bacana, obrigado, Pedro. Eu quero que vocês, olhando para essa câmera aí na frente de vocês, olhando, né, e explanando para muita gente que vai ouvir a gente a posteriori, se vocês pudessem traduzir em poucas palavras o que seria o pescador de memórias, o que seria? Marjorie, queres começar? Nossa, que difícil. Uma palavra. Ou breves palavras. Seria lembrança. Lembrança, para mim. Sim, eu acho que é, sobretudo, a importância da família. Não esquecermos que eu ainda há pouco tempo estava a falar com um amigo e ele, com alguns colegas, e eu estava a dizer que no leito da morte, não é? Quando estamos na fase final da vida, nunca ninguém disse que devia ter trabalhado mais para ser diretor ou para ser ou ter trabalhado mais para ter um carro. A mensagem é sempre igual, devíamos ter passado mais tempo com a nossa família e com os amigos. E portanto, HQ é precisamente sobre isso, é sobre a importância da família e não nos esquecermos que, e depois do que nós passamos pela pandemia, não esquecer que a família é o mais importante, que é quem está sempre lá para nós. E HQ, portanto, diria que é isso mesmo, é a importância da família e da memória de família. Muito legal. Quem quiser encontrar o Pescador de Memórias na internet, na livraria, como fazê-lo, e quem quiser trocar ideia com vocês, os artistas, onde achar Marjorie e Miguel? Tá aqui escrito aí em cima, aí embaixo, na verdade, @Majoria Já até deixei anotadinho aí, porque meu nome é meio complexo. No Instagram.
Eu por acaso não pus o nome, esqueci-me assim para pôr no Instagram. Mas é _Pérez_. Podem falar comigo no Instagram, estou sempre disponível. E podem encontrar a nossa HQ na Catarse, que neste momento já está com cerca de 15%, portanto em menos de 24 horas temos quase já um bom lançamento, mas precisamos do vosso apoio. Portanto, para além de estarmos no Instagram, também estamos na plataforma do Catarse e prontos para fazer esta HQ acontecer. Muito legal, e chegamos ao fim deste especialíssimo Papo no Auge de hoje. Eu conversei com a ilustradora brasileira Marjorie Yokomizo e o roteirista português Miguel Pérez. A vocês, meu muito obrigado. Obrigado a Quadriculando por ser parceira de um projeto tão sensível e por trazê-lo aos leitores brasileiros. Gratidão ao professor Tiago Modenese pela conexão estabelecida com vocês. Gratidão a vocês, meus amigos, e que o trabalho de vocês e que o projeto de vocês tenha vida longa, sucesso, muito êxito e que faça com que as pessoas, sobretudo, reflitam sobre o Alzheimer, sobre arte, sobre o processo criativo. Obrigado de verdade, tá? Muito obrigado, Sol, pelo convite e muito sucesso para o teu programa também. Mas agradecer a todo mundo que já apoiou o quadrinho e muito obrigada pelo espaço, Saulo, sucesso de todo coração para você e até logo, galera, é isso aí. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!